Jesus. Tenha um pouquinho de paciência comigo, tá? Estou muito feliz por estar tendo essa oportunidade. É até irônico, porque quando a pastora começou a chamar o pessoal para falar a palavra de ofertório, eu comecei a me preparar para a palavra de ofertório. Aí eu fiquei tensa, fiquei meio assim, temerosa, mas aí veio a palavra para pregar. Então, quando eu me disponibilizei, quando eu abri mão da vida de mentira que eu vivia, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu quero te servir e eu quero falar da tua palavra para os outros. Então, um dia, a sua palavra me alcançou. Então, eis-me aqui. Espero que vocês possam estar ligados, porque a semana toda, quando eu orei, eu falei, Senhor, prepara até as pessoas que vão estar ali me ouvindo. Então, se você está aqui nessa noite, você já pode agradecer a Deus, que foi Deus que te escolheu. Você não está aqui por acaso, foi Ele que separou. Eu falei, Senhor, eu nunca peguei no microfone. Eu suei frio, eu fiquei sem dormir. Só o Miguel sabe o que passou na minha mão essa semana, que até no meu ouvido tinha hora que eu esquecia, quando eu pensava que ia estar aqui nesse momento. Então, eis-me aqui, Senhor. E na quarta-feira, quando a pastora falou comigo, eu aceitei, né, pastora? Eu falei, pastora, eu não sei se eu vou estar preparada. Os irmãos quiserem se sentar, tá, gente? Pode ficar à vontade. Porque eu falo, mas vamos lá. E aí, quando a pastora falou comigo, né? Não, pastora, então a senhora vai me ajudar, vamos lá. Quando chegou em casa, que minha ficha caiu. Falei, meu Deus, eu vou pregar, vou ter que falar para todo mundo. E aí, de madrugada, quando eu levantei para fazer uma madeira do Miguel, eu falei assim, não, tá decidido, eu vou desistir, eu não vou, porque eu vou tremer, eu vou chorar. Quem sou eu para poder estar ali levando a palavra? E eu falei, tá decidido, na sexta-feira, quando eu chegar, eu vou falar com a pastora que eu vou desistir, que eu não vou, que ela me perdoe, mas que coloque outra pessoa no meu lugar. E o Espírito Santo, na hora, ministrou algo no meu coração a respeito de desistir. E ele falava comigo assim, enquanto eu preparava a mamadeira do Miguel, você vai desistir de algo tão simples, quando na verdade eu carreguei aquela cruz, quando na verdade eu passei por tudo que eu passei, eu não desisti, para que hoje você estivesse aqui. Irmãos, na hora, se era 3h41 da manhã, na hora eu me senti péssima. Falei, Senhor, eu estou abrindo mão de falar a tua palavra quando realmente o Senhor morreu naquela cruz, para que hoje eu estivesse aqui, estivesse com vida. E automaticamente o Espírito Santo ele começou a ministrar no meu coração a respeito de outras pessoas que não desistiram, assim como o nosso pastor. E o pensamento veio, se lá atrás o pastor Luciano tivesse desistido do chamado dele, hoje não teria o MPG pra gente. Hoje não teria essa igreja onde a gente foi acolhido, onde a gente tem buscado e tem encontrado. Então o fato de desistir é muito ruim. Eu fui procurar a tradução, né, o que significa desistir. E encontrei isso aqui, pastor. Desistir significa renunciar. Significa abrir mão daquilo que havia começado ou pretendia iniciar. E era o que eu ia fazer. Eu ia abrir mão de algo que eu ainda nem tinha feito. Mas, para honra e glória do Senhor, Ele me sustentou toda essa semana. Só a minha família sabe o que eles passaram na minha mão. O Gilmazinho, então, meu marido amado, só ele sabe o que ele passou na minha mão essa semana, para que hoje eu estivesse aqui. Então, eu gostaria que vocês tivessem ligados, tivessem paciência, tivessem calma comigo, que eu estou aqui somente, gente, para honrar o nome do Senhor, porque por mim não ia rolar. E só que serviu também para me mostrar o quão limitado eu sou, pastor. Porque todo mundo, nossa, você fala pelos cotovelos, mas quando há uma responsabilidade, né, é muito diferente. E eu vou falar sobre Jó. Então, convido a igreja nessa noite a abrir primeiro Jó. Agora o celular, né, fica fácil, todo mundo acha rapidinho, né? Basicão. Eu ia trazer o celular, mas eu fui descarregar, então, né? Vai na Bíblia mesmo. Desde que tem a palavra. Primeiro, Jó primeiro. Assim, eu vou falar, pastor, eu fiquei muito receosa porque, né, diante do Senhor, pastor Levi, diante de todos, mas assim, que Deus ministrou no meu coração durante essa semana e que eu, né, e o restante Ele vai me usar, porque eu treinei, uns falaram, vai na frente do espelho, faz esforço, mas aí todo mundo, não faz que chegar lá, Deus vai apagar na tua mente. Então, nós vamos ler primeiro Jó e depois a gente vai dar um pulo pro Jó primeiro, só que lá no número 6.
6, tá? Então vamos ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora vamos dar um pulinho lá para o número 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste, como sabe, a ele e sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicam na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até aqui eu queria dividir algo com a igreja. Queridos, todo mundo diz, eu ouvi no decorrer da semana, que a maior pregação é o nosso testemunho, né, pastor? É o que a gente vive. E Jó, ele sempre falou muito comigo, a passagem de Jó, a respeito de algo que eu tenho vivido. E foi até constrangedor para mim essa semana, porque uma desmaiada, pastor, enquanto eu conversava, né, sobre o que eu ia pregar, eu falei assim: pô, Jó, a história de Jó fala muito comigo, a respeito dele ter um coração voltado para Deus, né? E a gente vai falar sobre isso no decorrer da pregação. E essa pessoa falou para mim assim: a diferença entre você e Jó é porque Jó, ele foi provado por amar. Você está sendo provado pelo seu pecado. E na hora que aquela pessoa falou isso para mim, na hora eu falei assim: meu Deus do céu, não vou nem mais falar sobre Jó, porque realmente... E aquilo bateu no meu coração, que às vezes é assim, né? A gente está toda motivada com algo para Deus e vem um desmaiado e fala algo que te desestrutura. E aí eu cheguei em casa e falei: Senhor, realmente eu estou passando provações, eu tenho passado por situações e é por causa do meu pecado, é por causa do que eu fiz lá atrás. E o Espírito Santo, ele é lindo, né? E eu lembrei de tudo que a gente vem ouvindo, de tudo que a gente vem vivendo, onde a palavra de Deus, ela não mente. E quando a gente entrega a nossa vida para Deus e passa a viver para Ele, os nossos pecados realmente eles foram lançados no mar do esquecimento. E a partir daí, se você passa a realmente viver para Deus, é por amar Ele, é por amor a Ele. Então, tudo que vem, consequentemente, vai ser por amar e respeitar a Deus. E eu repreendi essa palavra na hora. Na hora eu repreendi, eu falei: Senhor, não é pelo que eu fiz, porque o que eu fiz ficou apagado lá atrás. E agora é pelo que eu vou fazer. E aí eu comecei a pensar, comecei a falar com Deus. E, queridos, veio algo na minha mente, no qual o Espírito Santo ele falava muito comigo, sobre a nossa caminhada com Ele. Apesar de hoje ser um culto de família, a gente vai chegar nesse ponto também. Por quê? Porque Deus ele não desistiu em nenhum momento. Em nenhum momento ele desistiu. Ele teve todos os motivos para desistir, mas ele não desistiu. Ele se manteve firme, ele se manteve fiel, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje você tivesse vida, para que hoje você buscasse pela sua família. Então, às vezes, no decorrer da nossa caminhada, acontecem coisas para nos desanimar, para tirar o nosso foco. E é aí que Deus quer ver o seu coração, e aí é que Deus quer ver aonde está a sua fé. Sabe por quê? Porque eu posso ser enganada, mas o que eu senti nas entrelinhas dessa palavra é que Deus ele teve orgulho de falar de Jó. Ele sentiu, vamos dizer assim, todo povo. Você observou o meu servo Jó? Você observou ele lá na terra? Por quê? Porque ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, mesmo que não lhe faltasse nada. Isso aí é um ponto. E eu fiquei me perguntando: Senhor, quando o Senhor olha pra gente, o que Ele tem visto? E eu faço a mesma pergunta, queridos, a vocês. Quando o Espírito Santo ele olha para a sua vida hoje, o que Ele tem
visto? Ele tem visto você um crente reto, íntegro, temente a Ele? Ou ele tem visto algo que não tem sido de agrado a Ele? Isso é só você e Deus que vai saber, né? Quem sou eu aqui para julgar alguém? E o Espírito Santo, ele falava mais comigo. Ele falava muito a respeito da gente manter a nossa caminhada confiante a Ele, independente da situação, independente de quem vai estar do seu lado. Porque eu passei uma fase na minha vida onde eu me sentia sozinha. Onde muitas das vezes eu me via e realmente eu estava sozinha de pessoas. Mas naquele momento o Espírito Santo, ele sempre me falava comigo: olha, eu estou contigo. Se hoje você está aqui, foi porque lá atrás alguém não desistiu por você. E aí, isso foi sendo gerado no meu coração, foi sendo gerado no meu coração. E diferente não foi com Jó, porque Jó, ele foi provado por amar. Ele foi provado por temer a Deus e andar na santidade. Imagino eu, isso sou eu imaginando, se ele não andasse, né, temente a Deus, ele não seria nem lembrado por Deus, acredito eu, mas seria provado e não teria uma estrutura, que essa é a diferença. A diferença não está em ser provado, porque todos somos provados. A diferença é onde está a sua fé na hora que vem a aprovação. Se você está confiando em Deus verdadeiramente, ou se você está confiando numa amiga, se você está confiando no marido, se você está confiando no irmão, enfim. E aí, Jó, ele foi, né, provado. Jó, ele amava, Jó, ele temia. E Satanás invejou, eu acredito nele, com aquela cara desgramada dele, teve inveja de Jó. Porque o que acontece? Ele falou com o Senhor. Senhor, perdão. Vocês falaram que ia gritar quando eu esquecesse. Não, eles ali me prometeram. Não, deixa eu me concentrar. E Satanás, ele chegou para Satanás chegou para o Senhor e questionou que Jó, ele só era reto, que Jó só temia porque Jó tinha tudo. Tudo que se podia imaginar. Filhos bons, dinheiro, uma boa casa, esposa. Aparentemente, ele viu o financeiro de Jó. Porque o coração, queridos, quando a gente está voltado para Deus, isso ele não consegue ver. Quando a gente está firmado ali, ele pode te tentar, mas ele não consegue ver a tua comunhão com Deus. E ali, ele foi crente que estava abafando, crente que ia conseguir tocar em Jó, e falou para o Senhor: olha, toque tudo que ele tem, que eu duvido que ele não vai blasfemar contra ti. E ali o Espírito Santo, né, nosso Senhor, ele permitiu que ele ficasse se abafando, que ele tocasse na vida de Jó, nos bens de Jó, no caso, mas que ele poupasse a vida. Querido, isso é muito forte, porque você pode fazer uma análise da sua vida, assim como eu fiz na minha, tá, gente? Tudo que eu estou falando, primeiro eu me analisei para depois falar. Então você pode fazer uma análise na sua vida, que você já pode perder tudo. Mas o principal, o Espírito Santo, ele manteve, que é a sua vida. E isso é o que basta, porque quando nós formos morar na glória com o Pai, nós não vamos levar nada do que está aqui. Então você tem que preservar realmente, o seu caráter perante a Deus, é o seu caráter perante a tua família, perante a tua igreja, perante o seu pastor. Porque ser crente, queridos, às vezes aqui dentro é fácil. Escute, eu não estou falando isso para julgar ninguém, tá, gente? Mas assim, às vezes você está aqui, você sai da sua casa e vir aqui sentar e glorificar, às vezes é muito fácil. Mas assim, em casa, que eu acho que é a maior prova, pastor, que o crente pode passar. Porque você convive com vizinhos que não são crentes, com parentes que não são crentes, mas ali você tem que manter a sua integridade, tem que manter a sua comunhão com Deus. Porque realmente as pessoas que estão à sua volta, eles ficam esperando uma atitude sua, um gesto seu, para querer esse Deus que você serve. E se você olhar para a vida de Jó, todos tinham motivo para buscar a Deus. E hoje eu faço essa pergunta, queridos. Para mim, primeiramente, eu falei: Senhor, eu tenho sido testemunha onde eu moro, eu tenho sido testemunho dentro da minha casa. E eu deixo essa pergunta a vocês também, queridos. Se vocês realmente estão tendo essa integridade. Porque aí o diabo ele pode até te observar e querer questionar. E Deus ele pode até permitir que ele toque em alguma área da sua vida. Mas, querido, o principal, que é o teu coração, que é a tua alma, o Senhor não vai permitir. O Senhor ele não vai permitir, porque ele vai falar: olha, ele pode até ter errado aqui, mas
mas o coração dele é reto, é íntegro perante a mim. E é isso que Deus vê, é a nossa caminhada, é o nosso trajeto, é o nosso coração, é a nossa dedicação com a obra do Senhor. Porque quando a pastora me deu também a oportunidade, até um tempo atrás para louvar, e eu até não vim, vocês perceberam, né? Cara, aquilo me fez muito mal, eu fiquei semanas pedindo perdão a Deus, o Gilmaire sabe. Eu chorei, pastora, porque eu falei assim, cara, eu neguei a obra, eu neguei. E eu sempre quis saber qual era o meu chamado, né? Falei, Senhor, qual é o meu chamado? Até que uma amiga minha falou assim, cara, teu chamado é o ID. Aí eu, ID pregar o evangelho. Eu falei, Senhor, e eu neguei. E aí eu me recordei que quando eu estava desmaiada no mundo, eu emprestava, pastora, a minha boca para falar coisas que não eram de Deus, para fofocar, para cantar funk, para dançar funk, para estar em lugares onde não edificava a minha família. E eu falei, Senhor, agora que eu estou na tua presença, por que eu tenho vergonha? Por que eu estou temendo tanto em levar a sua palavra? Queridos, é isso que Deus procura em nós. Ele procura a nossa disponibilidade para que quando o inimigo quiser tocar em algo que é seu, ele possa falar assim, olha, você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer para vocês? O seu coração, querido, tem que estar voltado para a palavra, tem que estar reto, íntegro e temente a Deus, independente do que você tem vivido. E a palavra ela vai dizendo mais que Jó realmente perdeu tudo. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu sua riqueza. Jó, como eu disse, só a vida, né? Que Deus manteve que Satanás não permitiu que Satanás tocasse. E ali, querido, Jó, tem uma parte aqui que fala que Jó, depois de ter perdido tudo, Jó, ele rasga suas vestes e vai adorar a Deus. Olha isso. Ele perdeu tudo numa questão de dias, ele não tinha mais nada. O que você tem hoje, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, os seus amigos, a sua escola, a sua faculdade, o seu dom espiritual, imagina, ele perdeu tudo. Mesmo assim, ele se manteve fiel a Deus, ele se manteve fiel. Em nenhum momento ele abriu a sua boca para blasfemar contra o nosso Senhor. E às vezes por algo tão pequenininho, nós já pensamos em desistir, nós já pensamos que Deus nos abandonou, nós já queremos colocar a culpa no outro, achando que é por causa de A e de B que Deus deixou de te abençoar, quando você não está ali vendo que o caminho onde Deus está querendo te colocar é um e você está querendo seguir por outro. Então, queridos, mantenha o foco em Cristo. E você pode falar assim, Daniela, mas até agora você só falou da nossa caminhada com Deus. Tá, mas para você ter uma família, você realmente tem que estar com a caminhada voltada para Deus. Porque senão você não consegue. Não consegue por quê? Porque você vai estar agindo, você vai estar movendo a sua família por você. E nós somos carne, queridos, somos carne. E quando o Espírito Santo ele se apodera da sua vida, tudo muda. Eu falo isso por testemunho próprio. Eu fiquei casada primeiro, né? 11 anos com o Gilmar. 11 anos. E aí aconteceu N problemas que nós nos separamos e eu fiquei separada 4 anos. Ao todo, né, 15 anos que nós convivemos. Queridos, eu falo, 11 anos nós tentamos de nós mesmos conquistar, viver bem. E never, não rolou. E tem 1 ano que eu voltei para a presença de Deus, 1 ano mais ou menos. Tem isso também que nós nos reconciliamos. E queridos, eu vou dizer, o que eu vivo hoje, com meu esposo, com a minha família, eu não troco por 11 anos vividos atrás. Eu não troco. E digo mais, que naquela época, agora vocês vão entender o porquê que eu me identifico com o Jó. Porque na época que nós éramos casados, queridos, não faltava nada. Nós tínhamos tudo o que é possível aos olhos materiais, nós tínhamos. Nós tínhamos um bom carro, nós tínhamos dinheiro. Às vezes era até engraçado. A minha irmã ia na minha casa e ela falava, caraca, você tem dinheiro escondido em tudo quanto é canto. Mas eu não tinha o principal, que era paz no meu relacionamento, eu não tinha fidelidade no meu relacionamento, eu não tinha comunhão no meu relacionamento. Eu tinha uma casa onde não me faltava nada, onde eu podia ir no mercado e comprar o que eu queria, eu podia ir no shopping e comprar o que eu queria, mas o interessante é esse, é que nós arrumávamos brigando, nós íamos brigando, nós chegávamos no local brigando, nós voltávamos brigando, passava a noite brigando, até ele trabalhar e voltava a terminar de brigar ou não terminar.
Era essa a minha vida. E agora eu vivo com ele, é algo tremendo, onde o Espírito Santo, assim, ele tem permitido nós passar por algumas provações, assim como também ele permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, mas poupasse-lhe a vida. Assim o Espírito Santo tem feito também na minha família. Por quê? Porque nós temos passado por situações, né, que só quem é mais próximo assim, da gente sabe. Mas o principal nós temos hoje comunhão na nossa família, nós temos a nossa fé, a nossa vida voltada para Deus, e isso eu quero que vocês entendam, faz toda a diferença. Faz toda a diferença por quê? Porque quando você pensa em fazer algo da sua carne, que nós somos humanos, nós somos falhos, mas aí você lembra, não, eu sirvo a Deus e Deus não quer que eu siga por esse caminho. Aí é onde você lembra de uma pregação, é onde você lembra que você tem o Espírito Santo na sua vida, que você não pode andar de qualquer forma. É onde o Espírito Santo olha a tua atitude e vem ao seu favor. Então não adianta você querer seguir por um caminho que às vezes, muitas das vezes, são caminhos de morte, são caminhos onde você vai lutar com suas próprias mãos, como eu fiz. Eu achava que era algo que eu tinha que fazer das minhas mãos para conseguir mudar a história da minha família. E hoje eu compreendo que não é. Que é quando você passa a viver para Cristo, quando você passa a viver em comunhão com Cristo, que automaticamente Ele volta, inverte tudo ao teu favor. Mesmo que até você chegar no local, na área onde você quer que Deus rompa, você realmente vai passar por alguns problemas. Por quê? O Espírito Santo, às vezes, eu ouço muito isso, e o Espírito Santo me fez sentir isso. Às vezes ele quer tirar algo que está demais e acrescentar o que está de menos. Então você pode até pensar assim, mas é aquele caminho, eu quero seguir assim, eu quero ir assim. E o Espírito Santo está te dizendo, olha filho, não é por aí, deixa que eu trago, mas abre o teu coração, vive para mim, que eu vou te abençoar. Eu vou ser contigo, eu já estou sendo contigo. E muitas das vezes quando a gente pensa em desistir, queridos, a gente dá mais valor ao que está acontecendo e deixa de lado de acreditar no que o Senhor pode fazer. E eu pensando nisso no decorrer da semana, falando com Deus, porque essa semana, mas Senhor, falei muito com o Espírito Santo, pastor, porque quando eu pensava que eu ia pregar, eu ajoelhava. Quando eu pensava que eu ia pregar, eu pegava a Bíblia. Quando eu pensava que eu ia pregar, eu parecia que ia me fartar. Mas aí Deus me manteve até aqui, eu louvo a Ele, honra e glórias a Ele. Só que eu não estava chorando, eu falei, Gilmar, vou pegar o microfone e vou chorar, meu filho. Ele não vai achar na cara, não. Mas não chorei, tá vendo, marido? Não chorei. Enfim, e eu lembrando do não desistir, né? O Espírito Santo me fez lembrar, queridos, que assim, eu vivi uma fase na minha vida recente, que foi a gravidez do Miguel, algo muito tremendo, porque eu não esperava ser mamãe de novo, eu já tenho Matheus e a Giovana, e de repente aconteceu de engravidar do Miguel. E aí quando eu engravidei, eu fiquei, né? Tinha pouco tempo, tinha apenas 2 meses que eu tinha me reconciliado com o pai. Estava aqui na igreja, cheia de disposição, doida para trabalhar em tudo quando é parte. Eu falei, eu vou seguir o Dan em tudo que tem lugar que o Dan for, vou estar com o Dan. E aí eu engravidei. Queridos, eu passei uma prova que vocês não têm noção. Os 4 primeiros meses da minha gravidez eu não me levantava da cama. Quem me conhece percebeu minha ausência aqui nos cultos. Queridos, eu passei tanto mal, foi uma gravidez onde eu cheguei a 69 quilos, né? E olha que eu não sou magrinha, mas eu cheguei a 69 quilos. Eu não comia, eu não bebia, eu não podia sentir cheiro de nada. Nada. O Gilmar, ele sabe, eu vomitava sangue todo dia pela manhã. Era tanto sofrimento, era tanto mal. A Néia me acompanhando no pré-natal. Era um pré-natal esse mês, eu já ficava com medo de ir no outro. Porque quando eu chegava lá, a doutora falava, olha, você tá com isso, isso, isso e isso. Mal eu tinha tratado aquela situação no mês passado e já tinha acontecido algo novo. Queridos, mas a diferença eu vou dizer para vocês aonde está. Foi do não desistir, foi do confiar e foi de mesmo em meio àquilo tudo que eu passei. Eu não falo isso para me engrandecer, mas eu agradeço a Deus todos os dias quando eu olho para o Miguel. Por quê? Porque Ele me sustentou. E eu me mantive, queridos, fiel a Cristo. Eu não vinha nos cultos, mas o Senhor via meu coração chorando na minha cama por não ter forças para tomar banho. Eu não tinha forças para tomar banho. Eu olhava meu cabelo que já é cheio de natureza, queridos, ele estava
desse tamanho. Então, assim, tirando a parte, né, que eu tô brincando, mas assim, eu me mantive fiel a Cristo. Eu falava, Senhor, eu tô passando isso aqui, eu não quero crer que foi por o que eu fiz lá atrás, porque o Senhor me perdoou. Eu quero crer que o Senhor tem um propósito, e é isso que eu quero que vocês também acreditem. Independente do que vocês têm vivido, Deus tem um propósito. E ali, queridos, eu sofri, mas eu sofri. Eu pensava assim, Senhor, eu não vou aguentar, porque eu não estou indo para a tua casa, eu não estou ali ouvindo a palavra. E era lindo, porque tinha dia de amigas minhas vir trazer alguma palavra para mim. Tinha dias da minha filha ser usada por Deus para falar algo para mim. Quantas vezes a Giovana falava assim, mãe, poxa mãe, eu queria estar no lugar da senhora. Ou então ela falava, mãe, eu não vou querer ter filho. Não, porque a senhora está sofrendo muito. Quantas vezes eu vi a Giovana sofrendo comigo? Não só ela, mas como toda a minha família. Queridos, e ali eu me mantive fiel a Deus. Eu falava, Senhor, todo o tempo que o Senhor me tirar aqui, desse leito, eu vou dedicar a minha vida a levar a tua palavra. Eu vou dedicar a minha vida a disponibilizar a minha vida a ti. Queridos, e ali eu passei tudo que eu acho que uma mulher numa gestação pode passar. De ruim, infelizmente. Até na semana de eu ganhar o meu bebê, apareceu algo no meu útero que a médica falou, que eu não poderia ter um parto normal, porque senão morreria eu e o bebê ficaria, né? Conseguiria colocar ele ao mundo, mas eu morreria. E ali o Espírito Santo, ele me cuidou de uma forma tão grande, e eu tenho certeza, irmãos, que foi por causa do meu coração, da fidelidade, da minha integridade, da forma que eu me mantive, ainda que eu não estivesse aqui. É isso que eu quero que vocês entendam. Para você ser um cristão, para você se manter fiel a Deus, não é só aqui. É dentro da sua casa, é o seu íntimo. Deus, ele vê o seu íntimo. Muitas das vezes você pode estar achando que aqui você está orando, gritando, que o pastor está vendo algo. Ele um pontinho com Deus, e não é. Ele vê o teu coração quando você está ali, ó. Ele, tete a tete, queridos. E ali eu me mantive fiel. E Deus colocou no meu coração a irmã Luísa, que não está aqui, onde ela veio conseguir um médico para mim. E ali eu fui recebida, queridos, da melhor forma possível. E eu recebi promessas de Deus, que daquele momento em diante, Deus estava me tirando daquele leito. E eu não duvidei, eu criei tão somente, eu não estava vendo. Porque eu ainda estava sem comer, eu estava sem me alimentar, eu estava doente, eu sentia meu bebê mexer, eu chorava quando ele mexia. É a coisa mais linda para quem é mãe, né, pastora? Sentir o seu filho mexer dentro do seu útero. E eu sentia dor, minha carne sentia dor. Queridos, mas olha que tremendo isso. Eu nunca culpei a Deus. Eu nunca deixei de desejar a vida do meu filho. Eu estava ali sofrendo, tinha dias passados, ele chegava em casa, ele só olhava, ele só balançava a cabeça, porque ele achava que não ia mais me ter. Porque, queridos, foi tanto sofrimento. Foram pessoas indo na minha casa falando comigo assim, cara, agora que você está servindo a Deus, olha como é que você está. Para e pensa, pessoas da sua família, na sua casa, falam assim, tu é muito doida, cara, tu tá falando, não faltava nada, olha como é que você está, você está doente, você não tem nem saúde. Diogo, mas eu nunca deixei de crer que era propósito de Deus, que o meu filho era uma bênção na minha vida. E eu nunca falei, Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Eu nunca blasfemei contra meu Deus. Eu criei tão somente. Queridos, o melhor dessa parte é esquecer o sofrimento que passou. Cada vez que eu pensava que eu teria outro filhinho para me cuidar, né? O Mateus com 12 anos, a Giovana com 10 anos, eu falei, Jesus, vou começar tudo de novo. Eu falava para o Espírito Santo da forma que eu queria o meu filho. Queridos, e ele me deu. O Miguel, ele é do jeito que eu pedi a Deus. Do jeito, pastora. Eu ficava assim, caraca, outro filho, eu não vou conseguir, eu vou temer, ele não vai deixar fazer nada, e eu não vou conseguir ir para a igreja, queridos. O Miguel, ele dorme o tempo todo, o Miguel dorme a noite toda, o Miguel não teve cólica, o Miguel nasceu, a enfermeira quando olhou ele falou, mãe, essa criança foi Jesus, ele já fez pipi na minha cara. Então o Miguel nasceu causando, né, impactando. E até hoje, queridos, o Miguel trouxe para a minha vida a mansidão, porque eu ainda tenho que tratar muito isso em mim. Mas depois da vida do Miguel, óbvio, não desmerecendo meus outros 2 filhos, mas o Miguel me trouxe uma mansidão tão grande que eu tenho certeza que é o Espírito Santo. Eu tenho certeza, querido, certeza que
que principalmente Ele viu meu coração, temeroso a Ele, temente a Ele, e veio de encontro com a minha necessidade. E aí às vezes você pode falar assim para mim, Daniele, mas felizmente eu tenho vivido o agir de Deus na minha vida, na minha família. Eu tenho vivido bem com a minha família. Eu não tenho desistido da minha família. Ou você pode falar assim, Daniele, mas eu tenho buscado e não tenho visto o resultado. Queridos, insista, não desista. Porque como está aqui na explicação, está aqui no significado, desistir é abrir mão. E quando você desiste, quando você abre mão, primeiro da sua vida com Deus, aí você pode realmente desistir de tudo. Se você falar assim, mas eu sou muito nova, mas eu estou lutando há tanto tempo. Querido, se você abrir mão da sua vida com Deus, desculpa falar, realmente não vai rolar. Agora, se você falar assim, mas eu vou abrir mão do meu marido, não adianta, eu tenho buscado. Queridos, você tem realmente desistido? Você realmente tem orado pelo seu esposo? Você realmente tem jejuado pelo seu esposo? Você realmente tem jejuado e orado pelo seu marido? Para você querer desistir, para você querer abrir mão. E quando a gente fala abrir mão, queridos, uma coisa que eu tenho aprendido muito sobre a legalidade é quando você abre mão daquilo que você tem, ou daquilo que você quer, ou daquilo que você pretendia, você na legalidade, infelizmente nesse caso, para algo não tão bom, tomar aquilo que você tem. Então, se você tem um sonho e você abre mão, o inimigo vai achar uma fragilidade em você em algum momento e vai roubar aquilo que você tem, frustrando o teu sonho, frustrando o seu projeto. Queridos, é por isso que hoje nós vemos muitas famílias sendo destruídas, porque lá atrás o pai abre mão do filho. Esse garoto não vai mudar, eu abro mão. Aí o Satanás, o cão raivoso, opa, aquele ali abriu mão e toma para ele. E aí o pai vai lá, tá vendo? Não buscou, querido, não buscou, porque só você falar, só você gritar, não vai adiantar. Você tem que estar aqui, entregando sua família nas mãos de Deus, buscando incessantemente. Eu abri mão do meu marido, pastor, não tem jeito. Tem jeito. Deus tirou o Daniel da cova dos leões, algo impossível. Deus ressuscitou o morto, Deus sarou, Deus curou, Deus salva. E não vai mudar o teu marido, não vai mudar a tua mulher, não vai mudar a sorte da sua família. Aleluia. E não vai mudar aquilo que para você é impossível, porque, queridos, nós somos de carne. Às vezes você olha algo, para você é difícil, realmente é difícil. Mas quando você está com a sua vida voltada para Deus, tudo muda, porque aí não é das suas próprias mãos. É o próprio Espírito Santo que age em seu favor. Então eu peço em nome de Jesus que nessa noite vocês não desistam, que vocês insistam, que vocês aprendam a confiar no Deus que tudo pode, no Deus que tudo vê. Porque, queridos, mais à frente da palavra, mais à frente, depois de Jó ter passado por tudo, depois de Jó ter perdido a saúde, né, pastor? Onde a sua própria esposa manda ele amaldiçoar o seu Deus e morrer, aonde? Que se com Deus você vê que está difícil, mas você sabe que ainda que você morra, você vai vivendo agora, você imagina você amaldiçoando e abrindo mão do teu Deus, que está cuidando, que tem buscado pela tua vida, porque hoje eu entendo isso. O Danilo, quando ele me encontrou, queridos, foi numa sexta-feira. Eu com a minha vida totalmente desestruturada, eu já tinha desistido de viver. Eu realmente já tinha desistido de viver. Eu cheguei naquela passarela de Morro Agudo e eu falei, agora, eu sozinha. Eu falei, agora eu vou, agora vai ficar tranquilo, ninguém vai ter o que falar de mim, ninguém vai sentir minha falta mesmo. E assim, a única coisa que hoje eu entendo, na época eu achei que era, né, pressentimento, era algo normal. Eu só vi o Mateus e a Giovana e eu falava assim, caraca, se eu for, quem vai cuidar do Mateus e da Giovana? E hoje eu entendo que era o Espírito Santo me poupando. Hoje eu entendo que era Ele preservando a minha vida, porque Ele tinha um propósito. E ali eu vim, já tinha desistido, eu falei, Senhor, já era, não quero mais viver, porque eu cresci no Evangelho. E eu me afastei para conhecer o mundo, né, jovens? Porque eu queria conhecer o mundo. Eu achava que eu estava nova, eu achava que eu já sabia muito de Deus e que eu queria conhecer o mundo, queria ter liberdade. Querido, mas o inimigo é tão sujo que ele te vicia num ciclo tão de derrota, que quando ele consegue te arrasar numa situação, ele te joga em outra para você achar que você vai superar aquela, e ele te afunda nessa de novo,
E aí ele vai destruindo a tua vida pouco a pouco. Mas quando Deus tem algo, tem um propósito na sua vida, independente das investidas do inimigo, aquilo tem que se cumprir. Mas para que isso se cumpra, você também tem que estar disponível para o Senhor. Quando Ele te chamar, quando Ele falar, filho, é assim, você também tem que falar, Senhor, eis-me aqui. Não recuar. Não falar assim, não, já vou lá, eu já sento, eu já aceitei, eu já oferto. Não. Sabe por quê? Assim como o Danilo teve palavras para mim aqui nessa esquina, você também tem que ter palavras para levar para outro, seja da sua família ou não. E aí o Danilo me convidou para vir à igreja, eu me tranquei, sexta, sábado e domingo pela tarde. Porque eu falei assim, se eu sair, eu vou me perder, não vou voltar. E para a honra e glória do Senhor, desde o dia que eu entrei aqui no MPG, eu permaneci, graças a Deus. E assim como vai falar aqui no final, que o Senhor mudou o cativeiro de Jó, não precisa ler não, vou ler para vocês, ó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Queridos, independente se vocês têm vivido algo na família de vocês, se for bênção, glória a Deus. Mas não esqueça que do seu lado existem vizinhos que às vezes não têm vivido o que você tem vivido de bom. Não esqueça que tem pessoas na sua família que às vezes não têm vivido o que você tem vivido de bom. Então devemos sim buscar pelos nossos amigos, devemos sim orar e jejuar por alguma família. Escolha alguém da rua onde você mora e fale, Senhor, eu tenho visto o que eles têm passado. E busque algum clamor, jejuar, orar, o que for por a vida dessas pessoas. Porque infelizmente muitos deles se encontram desmaiados ainda. Mas você que já vive na luz tem que fazer a diferença. Porque se hoje você está de pé, você pode ter certeza que não foi pela sua força. Foi porque um dia Deus usou alguém, assim como usou o Danilo na minha vida, um pastor e a pastora, para que hoje eu estivesse aqui. Se hoje você está aqui, dando glória a Deus, acreditando na sua salvação, foi porque lá atrás alguém buscou por você. Aí agora você tem isso de bom, você vai guardar, você vai reter? Não, você tem que dar o seu melhor e buscar por alguém também. E assim, Deus mudou o cativeiro de Jó. Ó, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Eu não vou me estender, mas o que eu quero deixar para a igreja é que quando vocês passarem a buscar mais pela sua família, mais pela sua comunhão com Deus, queridos, o Senhor ele vai mudar a tua sorte. Seja em qual área que você esteja precisando, que Ele vai mudar aquilo que você mais almeja, porque o Espírito Santo ele tem feito isso comigo. Eu estava com a minha família totalmente destruída, eu estava com a minha vida totalmente desestruturada, eu estava até destruindo outras famílias. E hoje falar de família para mim, pastor, é uma honra muito grande, porque hoje eu só não tenho a minha família de volta. Deus me abençoou com o Miguel, me abençoou com o Matheus e com a Giovana, e hoje aqueles que quando eu passei a caminhar, chegaram para mim e falaram assim, cara, eu acho que você não vai aguentar. O Gilmar, então você não vai aguentar o Gilmar mesmo. Esses próprios que lá um ano atrás viraram para mim e falaram isso, são os mesmos que hoje me procuram para falar assim, cara, você resistiu mesmo, né? Pô, viu, o Gilmar mudou pra caramba, né? Nossa, é isso e aquilo. Eles estão reconhecendo, porque uma vez o pastor falou na escola bíblica, ele falou assim, olha, quando você peca, aquela mancha fica, né, pastor, na tua história. Só que a diferença é quando você entrega essa vida para Cristo, porque aí aquela mancha ela tem que ser substituída pelo teu caminhar dali em diante. E é isso que o Espírito Santo ele tem feito. Através da minha fidelidade, através do meu testemunho, pessoas que antes me criticavam, que antes me julgavam, vão até a minha casa para pedir às vezes um conselho, para pedir uma oração, para falar, pô, me ajuda aí porque eu não estou conseguindo. Mas isso eu não vejo honra para mim. Eu vejo para a honra e glória do Senhor, porque Ele realmente mudou o meu cativeiro. Se eu falar para vocês, queridos, que hoje eu vivo de forma abundante, ainda eu não estou vivendo. Mas como diz nos hinos e na palavra do Senhor, mais vale uma noite no Santo dos Santos do que 1000 noites em outro lugar. E hoje eu preciso estar aqui, dando meu testemunho a vocês, trazendo essa palavra com toda timidez, vocês podem ter certeza. Mas eu prefiro estar aqui. Não tem alegria maior para mim. Para quem odiava o domingo, eu detestava o domingo, eu tinha uma depressão terrível
quando chegava o domingo. E hoje não tem alegria maior para mim do que quando eu estou arrumando o Miguel 7 horas da manhã para estar na escola bíblica. E voltar à noite para estar adorando. Amo ouvir o Diogo louvar. Vocês também, tá, gente? E hoje não tem alegria maior para mim do que quando eu vejo meu esposo, ó, tá na hora, vai se agitar. Antes eu nem vi o meu esposo, a verdade era essa, eu ficava dias sem ver ele. Mas hoje, para honra e glória do Senhor, Ele tem mudado a minha sorte, Ele devolveu a minha saúde, Ele tem devolvido pouco a pouco tudo que eu perdi. E assim, querido, eu deixo essa palavra para vocês. Independente da situação, não desista. Persista. Não desista. Quando você vê o seu marido por um caminho que você não quer, você fala, Senhor, eu não vou desistir, eu vou persistir. Porque eu tenho certeza que assim como Ele está fazendo na minha vida, assim como Ele está mudando a minha sorte, Ele vai alcançar a família de vocês, a parentela de vocês, e vai mudar a sorte de vocês